Olá a todas e todos. Começa agora o último episódio da 4ª temporada do Salada Cultural, que, se você acompanhou do começo ao fim dessa leva de programas, ouviu eu conversar com inúmeras vozes que fizeram parte de nosso entretenimento em filmes, séries e desenhos animados. Esse especial dublagem, que fiz em paralelo à minha pesquisa de mestrado e que muito me orgulha de ter feito, chega ao fim. E esse final de temporada termina com chave de ouro, porque converso com Sandra Mara Azevedo, dubladora com mais de 40 anos de profissão, dona das vozes brasileiras da Chiquinha do seriado Chaves, da Mary Cooper de Young Sheldon, de Cersei Lannister de Game of Thrones e de muitos outros trabalhos. Na nossa conversa, ela contou como a dublagem surgiu em sua vida, detalhes do trabalho feito quando dublou as séries Chaves e Chapolin, o que trouxe de seus estudos na Itália para a profissão de dubladora, técnicas de voz e muito mais. Essa foi uma baita aula de dublagem que tive e com certeza você vai concordar com isso. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural Especial Dublagem Parte 9. Versão Salada Cultural, gravada nos estúdios da Marshmallow. Sandra Mara Azevedo é atriz, dubladora e diretora de dublagem. Começou dublando bem jovem, no final da década de 1970, graças a um curso que fez no estúdio da BKS, sendo que seu primeiro trabalho de voz foi fazendo uma das crianças da série Clube do Mickey. Em meio ao trabalho de dubladora, fez inúmeras peças de teatro e participações em novelas. No ano de 1984, fez a versão brasileira mais conhecida de sua carreira, a voz da Chiquinha, personagem interpretada pela atriz Maria Antonieta de las Nieves, no seriado Chaves, e em papéis recorrentes de Maria Antonieta no seriado Chapolin. Em 1989, viajou para a Itália para estudar italiano, dicção e história da arte e do teatro no Instituto Dante Alighieri de Roma, o que fez ela ser substituída pela atriz Cecília Lemes na dublagem da personagem Chiquinha. Na capital italiana, ela, além de estudar, fundou em 1990 a Associação Cultural Astolfo Brancaleone e a companhia teatral Ice on Holiday. Voltou ao Brasil 8 anos depois e retornou também para a dublagem. Além da Chiquinha, ela também é a voz de Mary Cooper, mãe de Sheldon Cooper na série Young Sheldon. A Cersei Lannister de Game of Thrones é a voz recorrente de produções da atriz Michelle Pfeiffer, além de muitos outros trabalhos. Foi um bate-papo bastante educativo para o conhecimento da dublagem brasileira e esse papo você ouve agora. Salada Cultural. Tenho aqui Sandra Mara, dubladora. De acordo com minha pesquisa, você trabalha com dublagem desde o final da década de 1970. Eu comecei numa greve que teve, quer dizer, em 1978, os dubladores da época, 77, 78, os dubladores, não, os artistas da época estavam pleiteando junto aos nossos órgãos federais a regulamentação da profissão de ator. Então, teve juntamente com essa regulamentação, ou pedido dessa regulamentação, ou a tramitação dessa regulamentação, teve também uma crise na dublagem e teve uma greve. Uhum. Se é que pode se chamar de greve, porque assim, como não era uma profissão constituída, como não existia nenhuma normativa relacionada, então era mais uma paralisação dos dubladores perante essas casas que faziam dublagem. Então teve essa greve. Entrou algumas pessoas nessa ocasião para aprender a dublar. Na época já tinha algum desejo da Disney e de outras distribuidoras que as mulheres e os adultos não dublassem as crianças. Então eu entro nesse momento aí, que é 78 para 79, fazendo uma escolinha, justamente quando tem essa greve. Eu acho que a 6533, que é a nossa lei modo de dizer, que protege, né, e que deu a regulamentação para os artistas, atores e atrizes e etc., eu acho que é de 78 mesmo. Bom, mas eu sei que eu entro nessa fase aí, vou fazer uma escolinha lá na BKS e é assim que começa. É assim que começa. E como chegou esse anúncio sobre a escolinha para você? Então, a BKS é uma empresa que faz dublagem, ela tinha acabado de mudar de nome, ela tinha sido AIC, sabe quando você ouvia na infância, a versão brasileira AIC São Paulo?
Essa mesma empresa que já tinha sido Gravação, ela mudou de nome para IC, depois ela mudou de nome para BKS. Eu mudava de nome e mudava de dono também, obviamente, né? E essa BKS fica na Rua Tibério, na Vila Romana, em São Paulo, e nessa mesma rua tem uma escola. Era uma escola experimental da prefeitura do estado, eu acho que era do estado. E eu estudava nessa escola. E aí um amigo da minha irmã, que também estudava, né, estudávamos na mesma escola, um amigo contou que naquela rua tinha uma dubladora, chamava assim, a dubladora, a casa que fazia a dublagem, e que ia ter uns testes com a molecada, porque eles precisavam de voz de adolescentes, de crianças, para dublar uns programas o Clube do Mickey, né, que estava chegando, e outras coisas, mas assim, o Clube do Mickey. E aí fomos lá fazer esse teste. Eu, minha irmã, um monte de gente foi fazer esse teste. Mas, curiosamente, só eu passei no teste. Eram, sei lá, umas 10, 12 crianças, não sei. Todo mundo, assim, um pouco mais curioso, porque a gente sabia que aquelas vozes que a gente ouvia nos filmes, nos desenhos da nossa infância, sei lá, nos Flintstones, etc., a gente sabia que eram vozes brasileiras colocadas depois. Mas a gente não tinha, né, nenhuma nomenclatura para o negócio, né? Tanto é que durante muitos anos as pessoas me perguntavam, depois que eu comecei na dublagem, você faz dublação? Você é dublê? As pessoas não tinham a nomenclatura presente, dublagem, né? Ninguém sabia muito bem isso aí. E então, eu passei nesse teste e o Garcia Neto, pai do Garcia Júnior, que é um grande dublador da atualidade, meu contemporâneo da época, o Garcia Neto falou comigo, olha, você não quer vir aqui toda tarde? Eu vou fazer uma escolinha, vou colocar aí uns trechos de filme na tela, 16 milímetros ainda, e aí a gente vai fazer uma escolinha, tem outras pessoas que eu já recrutei, e nesse grupo que ele recrutou tinha filhos de dubladores, né, como o filho da Maximira, o próprio Garcia Neto, o Garcia Júnior, mas o Garcia Júnior já dublava, que ele já fazia o Pica-Pau. Mas tinha outras crianças, eu não me lembro, porque a maior parte não continuou, e tinha gente adulta, gente que vinha do rádio, acho que o Felipe Dinardo, tinha o Leonardo Camilo, que era já ator de novela, de teatro, que veio também, a Márcia Gomes, acho que vinha do rádio, tinha algumas pessoas, né, a Milton Ricardo vinha do rádio, tinha algumas pessoas já adultas e tinha essa molecadinha que era eu uma delas, e aí a gente fez a escolinha, e 2 meses e meio, 3 mais ou menos, a greve já tinha acabado e a gente começou a dublar. E seu primeiro trabalho foi o Clube do Mickey mesmo? Sim, a primeiríssima coisa que eu me lembro de colocar a voz foi no Clube do Mickey. Mas concomitante na empresa lá na BKS, tinha também uma série na época chamada CHiPs, California Highway Patrol, sabe? Dois motoqueiros, 2 policiais rodoviários motoqueiros, né? E nessa produção, que era um seriado meio comprido, eu fiz várias vozes, fazia vozerio, fazia pequenas participações, né? Então foi assim que eu comecei, foram as primeiríssimas coisas que eu comecei a dublar. E aí tinha desenho também, eu não me lembro de tudo, a verdade é essa mesmo. É muito trabalho, né? Muito detalhe, na verdade, né? E você sabe que a mente, ela cola nas coisas que ficam mais, né, em evidência, né? Aquelas coisas que ficam mais, assim, presentes, aquelas coisas maiores. O CHiPs foi um seriado que fez muito sucesso, então eu me lembro muito por conta disso. O próprio Clube do Mickey também, junto às crianças, já fez muito sucesso também, né? Não existia no Brasil ainda. Depois, posteriormente, vieram a fazer esse mesmo Clube do Mickey em português, todo em português, com brasileiros apresentando e tudo, né? Então, por isso que acho que ficou mais na memória também, porque eu também assistia na televisão as coisas que eu fazia, né? Então, era uma coisa que chama atenção. Voltando para a parte técnica, você pode descrever como era o estúdio, o seu processo de dublagem naquele início, em comparação com como é feito hoje, além do fato, né, de que hoje os dubladores podem gravar suas falas separadamente, tem outras questões técnicas que teve avanço desde quando você iniciou sua carreira de dubladora?
Então, quando eu cheguei na dublagem, os estúdios eram enormes. Tinha um banco enorme dentro do estúdio, todos os dubladores que estavam entrando naquela produção ali, que estava sendo gravada, todo mundo ficava sentadinho ali. Se fumava dentro do estúdio, o que era um absurdo, né? Impensável hoje em dia, mas na época muitos fumavam, obviamente não eu. E era um estúdio muito grande. O microfone ele era numa haste, num pedestal bem alto, e ele era um microfone bem grande assim, pendurado na frente da gente assim, e não se mexia, não se tocava nesse microfone. Então ele tinha uma haste bem grande, esse microfone pendurado assim, né? E a gente ficava ali na frente desse microfone. Tinha uma espécie de um púlpito que a gente chama de estante, né? Mas não é um estante como muita gente pensa, onde você põe livros, né? Uma espécie de púlpito, que a gente chama de estante, e ali estava o texto traduzido, e tinham alguns fones colocados ao lado, assim, num conector ao lado, e esses fones tinham só uma parte, então a gente aproximava o fone aqui, né, para ouvir. Enquanto estava para ouvir o original, a gente ensaiava, e quando gravava não tinha mais original, a gente saía gravando em cima, então por isso que a gente tinha que assistir 2, 3 vezes. O filme, ele era telecinado, o produto todo era telecinado. O que é fazer esse processo? É colocar ele em 16 milímetros, então mesmo o produto que ia para a televisão depois... e não só produto, né? Vinha tudo, né, nesse formato, em película, né? Que ainda era a película com os framezinhos todos que você olha como aquelas fotografias antigas. Vinha em película, era telecinado de 35 milímetros para 16 milímetros, que era o tamanho da tela que a gente tinha lá no fundo do estúdio. Em cima, na parte superior do estúdio, o estúdio era muito alto, com o pé direito muito alto, e tinha... Olhando para trás, tinha 2 janelinhas, né? 2 janelinhas, e nessas 2 janelinhas estavam posicionados em cada uma delas um projetor. O filme, ele era cortado fisicamente, a cada 20 segundos, cortava-se com a gilete e colava o bloco de 3 segundos. Sabe quando faz aquelas contagens regressivas para entrar? Antigamente fazia-se mais, né? Para entrar algum programa, 3, 2, 1, aparecia o número mesmo, block, né? O que a gente chamava de bip, né? Então, tinha um bloquezinho 3, 2, 1, abria a cena no projetor que tinha sido todo colocado lá em cima, então refletia na tela a cena e a gente ensaiava. Voltava o tal do bloco de 3 segundos, aí de novo a cena a gente ensaiava. Posteriormente, uma vez que a gente gravava numa banda magnética, porque a gente tinha o vídeo somente para nos localizarmos, né, no filme, para ter um sincronismo mais ou menos, mas não tinha uma amarração de timecode como hoje em dia tem. Hoje em dia o vídeo e o áudio correm juntos na mesma sessão, e de forma que a gente consegue um sincronismo muito mais apurado, muito mais perfeito, né? Mas naquela época não existia isso. O vídeo era somente para a gente não estar perdido dentro do filme e para a gente colocar as falas no tempo que o ator estava fazendo na tela. Então, o que acontecia? Era gravado nesse magnético que estava num quartinho atrás da gente, assim, que era um aquário o estúdio, né? O diretor ficava dentro do estúdio. E aí, posteriormente, essa película, ela era recolada, né, com a moviola lá, e era recolada, e com a moviola, que era um aparelho da época, eles sincronizavam, colocavam aquelas falas naqueles frames lá para bater o sincronismo, e era assim que era feito. E então a gente tinha o texto traduzido, o fone a gente ouvia enquanto ensaiava, depois que começava a gravar não ouvia mais, e era 16 milímetros, os 2 projetores trabalhavam em conjunto, enquanto um projetor estava projetando uma cena, o outro projetor já estava sendo montado para dar continuidade para aquela. Em geral, as cenas eram em ordem crescente mesmo. Porém, podia acontecer de eu chegar no estúdio e eu gravar 3, 4 falinhas de uma criança, ou de uma mocinha, ou de uma menininha, que aparecia lá na hora
em 1h30 depois que o filme tinha começado. Então aí, como esses anéisinhos, né, como esses redondinhos de filme tinham o nome de anel, e eles ficavam dentro de lóculos, assim, numa mesa comprida lá em cima na projeção, o diretor podia falar, anel 142, então colocava só o 142 para eu gravar aquela ceninha, aí vamos dizer, eu ia embora e os outros continuavam. Aí, uma coisa que também acontecia é que todo mundo gravava junto, né? Então, quantas pessoas tivessem na cena, fora o vozerio, vozerio e rádio, ou então aqueles tipos de alto-falante, ou essas coisas a gente gravava separado, porque não tinha nem som quando a gente gravava isso aí. Só as vozes dos personagens. Não sei se me fiz entender, parece um sistema meio complicado, mas acho que... Bem explicado, bem explicado. E todos falam que era uma dificuldade muito grande e era uma responsabilidade muito grande também, não é? Porque se um errava, todo mundo começava de novo. Exatamente. Aqueles 20 segundos, às vezes, tinha um dublador que praticamente falava os 20 segundos inteiro, e os outros 2 ou 3, ou 1 ou 4 que tivessem na bancada junto, falava pequenas frases, né? E às vezes o da pequena frase errava, o coitado que estava falando um monte lá tinha que repetir tudo. E acontecia várias vezes, né? Isso era bem comum. Era bem comum. Eu imagino. Agora, para a parte que eu chamo de criativa, o trabalho de tradução e adaptação, as distribuidoras nessa época eles sugeriam adaptações mais próximas do original, ou havia a liberdade de sugerir adaptações para fazer aquelas traduções serem trazidas para nós, para o nosso cotidiano? Nesse primeiríssimo momento aí, que eu me lembro, não tinha muita adaptação de muita coisa, não. Tipo a brasileirar, você quer dizer, né? Óbvio que a nossa língua, ela tem uma prosódia, ela tem expressões idiomáticas, ela tem uma própria gíria que muitas vezes vinha usada, né? Mas, por exemplo, eu me lembro que os filmes dessa década vamos dizer, de 70 a 80, eu me lembro que era comum você ouvir o cara falando assim, a minha pequena vai na casa da mãe dela, mas a minha pequena, isso não queria dizer nada pra gente. Então, o que acontecia? Eles, porque my girl, sei lá, my little, sei lá o que podia vir do original, e eles traduziam literalmente e gravavam. Agora, é óbvio que algumas expressões, tipo... sei lá, break your legs, ou sei lá, sabe, boa sorte, ou sei lá, piece of cake, né, que né, não era um pedaço de torta, sabe, sei lá. Que também é uma gíria muito, muito mais dos anos 90, mamão com açúcar, né? É muito mais uma gíria dos anos 90. Mas, assim, existia a preocupação de, obviamente, se fazer uma versão brasileira, não deixar que as expressões fossem totalmente americanizadas, mas eu acho que nesse primeiríssimo momento, não. Eu me lembro, quando comecei a dublar para vídeo mesmo, dublando em vídeo, foi que as expressões começaram a mudar muito, a gíria, e a tradução virou muito mais abrasileirada do que nesse primeiro momento aí. Eu digo dos anos 80, final dos anos dos 70, né? Final dos 70. Sim. Algumas até usavam, né? Que nem, por exemplo, puxando para o seu trabalho no seriado Chaves, no Chapolin, tinha muitas dessas... Mas aí o Chaves já é de 84. 83 e É 84, que já tem uma mudança de paradigma. Já gravava todo mundo separado, era em videotape, tinha a amarração do timecode com a imagem. A gente gravava se situando pelo timecode. Não tinha mais os anéisinhos com o bloquezinho de 3 segundos, sim. Entendeu? Sim. Então aí já é um outro momento da dublagem. Aí já traz a dublagem já traz a dublagem analógica ainda, mas de uma forma muito mais moderna do que esse primeiro momento, que eu peguei o finalzinho desse momento aí que a gente comentou agora, entendeu? Eu peguei o final disso aí. Quer dizer, até perdurou durante um tempo nessas casas mais antigas, mas a TVS foi a inovadora, né, na questão de se dublar e de se fazer essas versões bem brasileiras, né? E depois também, se não tivesse feito o Chaves, ia ser terrível, porque imagina falar do Simão Bolívar, falar do... Não, vamos falar do Pedro Álvares, do Pedro Álvares Cabral, né? Vamos falar do, sei lá, Palmeiras e Corinthians, né? Não tinha como falar das coisas deles, né? Era muito regional o Chaves. Uhum. Chaves era muito regional.
Agora pegando o gancho do Chaves, eu acho, assim, eu pretendo colocar um trecho para falar deste exemplo de uma dublagem bem sucedida que, com certeza, isso eu tenho total propriedade em dizer que se não tivesse a equipe de dublagem, se não tivesse vocês fazendo esse trabalho que é lembrado até hoje, até por pessoas que ainda nem eram nascidas naquela época, eu tinha só um ano na época, eu só tinha um ano, então foi depois. Você pegou depois, né? Eu peguei depois, assim, eu peguei mais ou menos 89, 90, eu comecei a compreender, né? Uhum. Eu queria aproveitar também para você me dar, que você possa falar mais ou menos como era esse processo de trabalho exclusivamente nesse seriado, né? Porque eu falei com um tempo atrás com o Nelson Machado, eu falei erroneamente que a Maga era uma cooperativa, mas ele falou que não era. Não, Maga não. Não era uma cooperativa, né? Ele me corrigiu, e ainda bem que ele me corrigiu. Eu queria que você também falasse também da sua experiência nesse processo, né? Então, a cooperativa é por conta da história da greve que eu te falei. Então, por conta da greve, aí teve uma cooperativa que durante um período, mas eu nunca participei dessa cooperativa. Eu nunca tive alguns dubladores mais antigos, o pessoal que tinha, vamos dizer assim, muito mais voz em capítulo do que a minha na época, eles participavam dessa cooperativa e dublavam através dessa cooperativa, recebiam através dessa cooperativa. Eu nunca tive nada disso. Mas o Chaves, ele começa num outro momento da televisão, né? Então, é exatamente isso. O Silvio Santos, já existia esse sistema de gravação nos Estados Unidos, né? Que gravar no videotape, né? Gravar o videotape através do vídeo, né? E ele foi atrás o Salatiel Lage, que era o gerente, né, geral do núcleo de dublagem na TBS, que sabe contar bem isso, porque ele participou da busca dessas máquinas, da procura dessas informações para a gente dublar em videotape, né? Então, aí, quando começa a dublagem em videotape, como tem várias pistas, ou seja, várias possibilidades, porque o que acontece lá atrás na película? Só tem uma banda magnética. E aí eu tenho que falar, você tem que falar, o outro tem que falar, o outro tem que falar, o outro tem que falar. Hoje em dia, com o Pro Tools, por exemplo, você abre uma sessão por dublador. Ainda que o dublador vá no estúdio só para falar, oh meu Deus, pronto, você abriu uma sessão só para ele. Naquela época não existia essa possibilidade. Então, todo mundo tinha que falar na mesma sessão. Então, olha o risco que você corria de, gravando um personagem, você apagar o outro. Por isso que todo mundo gravava junto, porque só tinha uma banda, um magnético para gravar, para incidir, para inserir, para gravar a fala. Entendeu? Então, quando a gente vai dublar já na TVS, tem 16 pistas, eu acho que era. Então, assim, uma enormidade de possibilidade. Então, os personagens gravam todos separados e depois as pontas, eles usam essa mesma pista, só que ela é colocada em lugares tão distantes de quem estava gravando o principal, que aí, de repente, não tem risco de apagar ninguém, entendeu? Então, a gente, quando passa a dublar na TVS, já tem esse ineditismo de dublar todo mundo separado, cada um faz a sua parte sozinho, e sei lá, e tem esse ineditismo também, principalmente com o Chaves, de adaptação extrema, adaptação voraz, né? Porque não tinha como permanecer no original, porque o Chaves era muito mexicano, muito regionalizado, contando coisas deles, né? Principalmente personagens, né? De repente, no Chaves, a gente fala da Maitê Proença, que era uma grande diva na época, né? E a gente fala da Maitê Proença. Então, assim, você vê que a gente... o Gastaldi, né? Que foi o Marcelo Gastaldi, que dublava o Chaves e que era o dono da Maga, a empresa para a qual a gente prestava serviço, porque era assim também, a gente não tinha vínculo nenhum empregatício com ninguém. A gente fazia recibo de pagamento para autônomo, que eram os RPAs, que existem até hoje, e a gente prestava o serviço para a Maga. E a Maga prestava serviço para o SBT, TVS pagava a Maga nos pagava, entendeu? Então a gente não tinha... a Maga era responsável por mandar traduzir, acho que por mandar traduzir, não me lembro disso, ou se a TVS que mandava traduzir. Mas, enfim...
Eles pagavam a gente, e eles que marcavam com a gente o horário que a gente tinha que ir, eles que faziam a agenda, era assim que funcionava. A Maga e a Elenco eram 2 empresas distintas que prestavam serviço lá dentro. E eu posso falar assim por experiência própria, porque em 88, 89, quando eu comecei a me entender como gente e acompanhar o Chaves, tanto o Chaves quanto o Chapolin, na minha percepção, aquilo era um programa brasileiro, um programa... Muita gente pensava isso, muita gente pensava, acho que por conta disso, né, porque a gente abrasileirou tudo. Sim, e isso é algo positivo nesse sentido, né? Nossa, foi super positivo, porque senão não teria o impacto que tem também, né? Porque apesar das séries, vamos dizer, a comédia que está ali escrito, o texto, a interpretação dos atores, ser algo realmente fenomenal, né? Tá todo mundo vestindo o vestido que tinha que vestir, tá todo mundo no lugar certinho mesmo. Independente disso, teria a intromissão de personagens muito mexicanos que talvez ficasse distante, que distanciasse da gente. Acho que o Chaves é genial pelo texto bem escrito e pelo Marcelo Gastaldi ter feito essa versão brasileira tão bem pensada, né? Tão bem cuidada, né? Tão inteligente. Muito bom. Eu queria aproveitar que eu estou falando com você, porque eu também vi que você foi para a Itália no início da década de 90, né? Isso, em 89. Que você se formou em História da Arte e do Teatro no Instituto Dante Alighieri, correto? Isso. Tá. Isso mesmo. Eu queria saber, primeiro, se você consumia produções dubladas naquela região, na região lá da Itália, e se essa for... Primeiro, essa pergunta. Na Itália não tem como você não consumir tudo dublado, porque não sai nada, você sofre para achar uma sala de cinema que tenha o filme legendado, porque os filmes, desde sempre, eles vão para o cinema já todos dublados, e todo produto televisivo é dublado, então não tem a menor possibilidade. Óbvio que hoje, com os streamings, na Itália, como em qualquer outra parte do mundo, você ouve e na língua que você quiser, né? Porque tem várias línguas, a possibilidade de várias línguas. E no cinema, talvez, se tinha 10 salas num local, talvez 5 seja legendado, não sei. Mas ainda lá é tudo muito dublado. Fora o fato de que a Itália também tem um importante cinema nacional, né, italiano. Então, se consumia tudo absolutamente dublado. Eu via tudo dublado, tudo. E você, como profissional da dublagem, você fazia aquela análise técnica quando você assistia essas produções? Infelizmente a gente acaba trabalhando enquanto está assistindo, né? Mas eu devo te dizer que nós copiamos a nossa dublagem, os pioneiros da dublagem brasileira foram para a Itália para comprar essas primeiras máquinas, para entender como é que funcionava o processo. Então a nossa dublagem, ela bebe da fonte da dublagem italiana ali. E a dublagem italiana é muito bem feita. Às vezes me incomodava um pouquinho, porque lá realmente eles fazem a versão de tudo. Então não existe o Robert, hoje em dia tem, mas naquela ocasião não tinha Robert, era Roberto, entendeu? Então não tinha Anthony, era Antônio. Então assim, não tinha, eles traduziam absolutamente, eles italianizavam absolutamente tudo. Então, às vezes me incomodava um pouco, porque fugia um pouco do que podia ser a essência da história, né? Que tivesse sendo contada ali. Mas também era bobagem, passava também, não era nada de tão absurdo. E a sua formação de História da Arte no teatro te ajuda a refletir sobre a profissão de dublador? Você consegue fazer alguma relação? Olha, eu acho assim, eu acho que a gente se nutre de arte, num geral, para a gente formatar a pessoa que a gente é, né? Infelizmente, no Brasil, não existe um incentivo muito grande ao artístico, né? Na verdade, você vê, em 78, 79, foi ter a primeira lei, olha quanta gente tinha vindo antes, né? Olha, desde quando as televisões funcionavam no Brasil a plenos vapores, né? E quantos artistas, e o teatro, e o circo, e a mímica, e o balé, e sei lá. Então, assim, a gente se nutre de arte, a gente não percebe o quanto, né? Hoje em dia, eu acho que está mais fácil, porque tem mais acesso a esse tipo de conteúdo,
mas as crianças da minha época a gente via em horários específicos, né? Sei lá, a televisão. Eu, quando comecei a dublar com 14 anos, eu não tinha nunca ido num teatro. O máximo do meu teatro era na escola, que a gente fazia aquelas pecinhas da escola, ou fazia aquelas vivências assim, mas eu nunca tinha ido num teatro infantil, nunca tinha ido no circo, mas não tinha esse entendimento. Então, eu acho que a gente se nutre de arte para poder expressar, muitas vezes, quem nós somos na vida, na maior parte das vezes, quem nós somos na vida, né? Então, tudo quanto é vivência que eu tive, eu utilizo para o meu trabalho, né? Então, acabou sendo ferramentas que eu acesso com facilidade. Acaba que a gente também fica sabendo um monte de coisa que às vezes não serve para nada, mas cultura nunca é demais, né? Cultura nunca é demais. Como diretora de dublagem há 25 anos, então eu acho que quanto mais eu tivesse estudado, quanto mais eu puder estudar e quanto mais eu puder ler e aprender, mais eu acho que eu vou estar pronta para fazer um trabalho melhor, né? Para poder contribuir de forma mais assertiva e positiva, né, para o meu trabalho, né? Então, tudo me serve. Na hora que a gente está fazendo, às vezes fica assim, fugindo, parece que você vai dar aula, né? Você vai História dell'arte, você vai fazer, vou dar aula. Não era nem essa a pretensão. É porque eu conjuguei as coisas, né? Porque eu fui estudar teatro, conjuguei com História dell'arte e eu fazia o italiano também. Então, tudo isso foi uma junção para poder... Mas eu já trabalhava antes aqui no Brasil, então quando eu não era totalmente crua dessas vivências, né, quando eu fui estudar. Obviamente eu era, assim, não tinha graduação, não tinha o conhecimento, né, ainda. Eu queria falar um pouquinho também, aproveitando que você falou sobre o seu trabalho de 24 anos de direção de dublagem, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho na direção, né? Como você faz com que o dublador se sinta à vontade quando você está dirigindo uma dublagem? Então, eu sou uma diretora de dublagem que acredito que quanto mais o dublador olhar para a tela e naquele ator que está na tela, ele reconhecer nele alguma coisa, eu acho melhor, e acho que aí ele fica mais à vontade. Então, eu escalo muito por semelhança. Óbvio que não é semelhança física, não é uma semelhança... Às vezes é uma semelhança num trejeito da boca, às vezes a semelhança numa fala, num modo de falar, num tipo de colocação de tempo na fala. Eu tenho um ouvido muito bom e eu tenho um olho apurado para o meu trabalho, né? Porque exatamente eu treinei bastante, 40 e tantos anos, né? Sou bem treinada no que eu faço. Então, eu escalo por essas semelhanças. Então, eu observo alguma semelhança e me vem o dublador como por milagre me vem. Tanto é que quase sempre a minha primeira opção é a melhor opção para aquilo lá. Então, assim, eu deixo o dublador à vontade na medida que eu já vou indicando para ele esse caminho. Olha, eu vi essa pessoa e na tela esse ator e ele faz isso e é assim assado, porque quando o dublador chega no estúdio, a gente contextualiza o que ele veio dublar, né? Então, a gente conta a história, a gente fala do personagem, a gente fala, e eu achei parecido com você por conta disso. Aí a pessoa observa e realmente ela se encontra lá. Então, essa é a minha forma de deixar, a primeira forma de deixar à vontade. Então, encontrar alguma semelhança. E a segunda forma, eu gosto do trabalho dos meus colegas. Então, eu gosto de ouvir possibilidades. Então, às vezes, assistindo o filme, escalando o filme para ser gravado posteriormente, eu imagino, eu lembro daquele ator, aquela atriz, dublador, fazendo de um jeito, e aí ele vem e faz de um outro ainda, então eu fico mais encantada ainda, eu acho melhor ainda. Então eu deixo à vontade também nesse sentido, porque eu deixo que a pessoa me proponha, tanto é que a minha maior frase é essa, proponha que eu estou aqui para ouvir. Se não for, porque é óbvio, né? Como eu assisti em casa, como eu tenho todo o trabalho de todos os atores na minha memória, escolhi as vozes, adaptei o texto e etc. e tal, então eu sei bem o que eu quero.
A pessoa vem, me propõe uma terceira forma e está dentro ainda daquele espectro que eu imaginei, eu deixo. Se não, eu falo, olha, não, aí você não é isso. O que ele quis dizer é isso e o que tá querendo dizer é aquilo, então a forma correta seria perguntando, vamos dizer assim, entendeu? Então, é assim que eu deixo a pessoa à vontade. Gostando do trabalho dela, deixando ela se colocar e deixando ela mais à vontade ainda, tendo algum tipo de semelhança com aquele ator que está na tela. Bacana, bacana. Agora eu vou pegar para um ponto sobre a arte da dublagem, né? Assim, ainda na década de 80, o trabalho do dublador era considerado uma arte menor por uma parcela da imprensa, críticos em geral, enfim. Enquanto que o público sempre teve predileção por produções dubladas, mesmo que naquele período havia produções dubladas somente na TV aberta, quando muito em produções da Disney no cinema. Sim. Enquanto você fazia seus trabalhos na dublagem naquele período, você via a repercussão positiva de seu trabalho na opinião pública? Vocês tinham uma forma de mensurar o trabalho de vocês? Não existia. Não existia. E existia uma certa ojeriza, que é uma palavrinha antiga, mas espelha bem a época, até dos próprios atores. Atores de teatro, atores de televisão, eles não gostavam muito de encostar na dublagem, entendeu? Muitos atores da época dublaram nos anos início dos 70, fim dos 60, mas não gostavam desse momento deles, né? Não gostavam de falar desse momento deles. Muito ator de teatro falava, não, dublagem, não, tal. Então não existia. Tanto é que as pessoas não sabiam, como eu te falei, não tinha uma nomenclatura. Eu sabia que eu fazia dublagem, mas muita gente, quando eu falava o trabalho que eu fazia, é dublação, é dublê. Não tinha nomenclatura dublagem. Então, a gente não mensurava nada. A gente ia fazendo porque a gente gostava. Claro, você via depois a novela no ar, né? Porque no advento lá da TVS teve muita novela mexicana e a gente via a novela no ar. Mas as novelas, a norma no SBT também, na TVS, era fazer a abertura brasileira, era colocar todos os nomes numa abertura brasileira para que aquilo não parecesse dublado, entendeu? Parecesse brasileiro também, entendeu? Então a gente via lá depois a voz da gente, era gostoso e tudo, mas não era uma coisa que dava para mensurar se estava tendo impacto ou não tinha como. Não tinha nenhum órgão que fizesse isso, né? Sim. Como você se prepara para a dublagem, levando em consideração que toda emoção de uma produção deve ser feita usando a sua voz? Uhum. Porque há várias formas, né? Que nem, por exemplo, você dubla um desenho japonês, um anime, e eles são aquelas expressões exageradas. Sim. Aí depois você parte para um drama muito pesado, em que você tem que ter mostrar uma certa calma na hora de você falar. Como é esse preparo vocal seu? Então, eu acho que quanto mais o dublador não é ensimesmado, não é egóico, melhor o trabalho fica. Por que eu tô te dizendo isso? Porque 50% do que eu vou fazer tá na tela. Eu não tenho o que inventar. Então, assim, eu posso propor pequenas coisas, eu posso propor um caco, a gente pode fazer mudanças de texto como no Chaves e tal, mas em grande parte a Chiquinha estava lá na tela. Então eu não tinha o que inventar. Então, assim, na medida que ela, por exemplo, no caso, usando como exemplo, não tinha a voz parecida com a minha, eu tinha sido escalada para fazer a Chiquinha muito mais pelo tipo físico do que pelo tipo físico, no sentido de que ela era a única adulta que vestida de criança que não parecia criança. Quer dizer, que não parecia adulta. Por quê? Porque a Maria Antonieta, a atriz, ela é minhonzinha, ela é pequenininha, ela tem magrinha, então ela vestida de criança, ela parecia no máximo uma pessoa um pouquinho mais velha do que a idade que ela estava propondo ali. Mas, então eu fui escolhida um pouco pela idade, assim, né? Não pela semelhança física. E eu fui descobrindo nela ela é meio pérfidazinha, né? A Chiquinha, ela sacaneava mesmo, né? O Chaves e o Kiko e todo mundo. Ela é a espertinha que quer levar vantagem e tal. Então, é aí que eu me agarro, entendeu? É aí que eu vou propondo
dentro do que ela está me dando de recurso artístico mesmo, de interpretação. Então, ela faz e faz um olhinho de então eu já sei que aquele olhinho ainda entendeu? Então eu vou atrás dessas expressões. E por que isso? Porque às vezes tem dubladores que vai lá e não fica ligado no que está na tela, faz ele mesmo. Então, não sei o que, já vai com aquela voz pronta, já vai com tudo meio preparado, porque é a coisa mais simples, vai no automático. Então, assim, o meu preparo é esse, o meu preparo é compreender que, por mais que seja a minha voz, não é o meu corpo. Então, eu tenho que buscar lá. Então, a pessoa está falando assim, então vamos lá atrás. Então, uma pessoa meio fala devagar, porque tá pesada. E eu vou buscando essas informações de interpretação, entendeu? Para não ficar sempre na Sandra, porque a Sandra fala do jeito que eu tô falando aqui com você, né? Mas eu não posso ser assim o tempo inteiro lá, porque senão eu vou estragar o filme, né? Então, o meu preparo é nesse sentido. É de olhar bem para a tela, de ver o que está sendo feito lá e lembrar que eu sou só 50%. Então, vamos procurar colar. Então, o recurso do ator, né, é buscar a emoção, buscar a interpretação dentro, né, de mim para colar lá, mas não colar lá sendo só eu, sendo o que está lá. Então, esse é o meu desafio e é assim que eu me preparo. Então, eu assisto, eu ensaio, se eu precisar ver 2, 3 vezes eu vejo, para poder imprimir com a maior credibilidade possível o que está lá na tela. É por isso que eu não gosto de sotaques. Eu não gosto de sotaques porque o sotaque está sempre ligado ao dublador e nunca ao ator da tela. Então, tentar fazer uma coisa mais neutra, né? Tentar me neutralizar e colocar só o meu recurso de artista naquele corpo que tá ali se mexendo na tela. E um dia de dublagem, você, por exemplo, você já pegou uma produção, sei lá, como Chaves, em um momento, e depois você já pula para aquele episódio do Young Sheldon em que a mãe dele descobre que o marido faleceu, aí tem aquele... Você já pegou assim no mesmo dia? Já, muito. Aí você tá dublando uma advogada super assertiva, defendendo alguém, não sei o que, papai, que chega lá. Na sequência, você é uma mãe super insegura, com grandes problemas de afirmação, com um casamento tóxico, sei lá o quê. Depois você vira um desenho animado que fala super rápido, que grita, que, como você bem disse, um anime japonês com expressões enormes. Aí você vai para um documentário onde os depoentes estão falando sem nenhum texto... sem cadência, exato, porque tá falando no momento, como a gente está falando aqui, né, sem decorar um texto. Então, já peguei várias coisas desse tipo, e aí é que tá o barato, né, o engraçado é isso aí, o barato é esse é o desejo, de passar o dia desse jeito aí, sendo várias coisas, sendo plural, né, sendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né, é muito legal, eu gosto muito. Que legal. Eu já estou encerrando, mas antes algumas entrevistas que eu faço, eu gosto de pegar como última pergunta uma frase que o Herbert Richards falou um pouco antes dele falecer. E é essa, abre aspas: a dublagem é uma arma poderosa para democratizar a cultura e a informação. Portanto, serve para educar, divertir e melhorar a vida do nosso povo. Sinto orgulho de dar minha contribuição nesse sentido há tanto tempo. Fecha aspas. Você, como profissional de dublagem, concorda com o que ele disse? Você quer falar algo mais além do que ele colocou nessa sentença? Não, eu concordo em gênero, número e grau, é exatamente isso, porque se você pensa que hoje em dia se sabe muito mais da Coreia, porque tem uma série imensa de doramas nos streaming aí, todo mundo está assistindo, graças à dublagem, porque de cada 5 brasileiros, 4 não consegue seguir legenda por N motivos, né? Por conta da idade, porque não dá conta mesmo, porque não interpreta texto, porque é funcional, né? Analfabeto funcional, sei lá, N motivos, não indifere. Ou porque não gosta mesmo, prefere dublado. Então, quando de repente você fica sabendo que na Coreia as pessoas são da forma como são,
por conta de programas que você está assistindo e que você jamais teria a possibilidade de imaginar, ou de pegar um avião e ir para lá, porque talvez não te interesse também fazer isso, ou você não possa fazer isso. Então, não tem, ele falou tudo. Eu também sinto muito orgulho. E, ao mesmo tempo, a gente está entretendo, é divertimento seguro, porque você está dentro da sua casa, é divertimento, muitas vezes, é divertimento que não é nocivo, como Chaves, ao contrário, 40 anos dando risada das mesmas piadas. Então, eu sinto muito orgulho também, muito orgulho mesmo, sou muito feliz, eu sou muito agradecida ao universo que me colocou lá naquele teste, aquele dia, naquela hora, e graças também, porque eu era muito tímida, a não ter sentido nenhum tipo de aversão. Eu entrei no estúdio, eu não tive medo, o Garcia Neto com aquele vozeirão não me deixou estranhar absolutamente nada. Eu tive coragem, entendeu? Então, aquilo foi muito bacana para mim. Então, eu agradeço muito ao universo de não ter tido medo, de ter surgido essa oportunidade. E de hoje já ter 44 anos, né? Dentro desse universo. Teve os 8 anos que eu fiquei na Itália, mas 8 anos que passaram rápido, e 10 dias depois que eu voltei, eu já estava dublando também. Então, assim, vamos dizer que eu parei um hiato para para me aprofundar nos estudos somente. E ajudou bastante. Muito, muito. Sandra, eu só tenho a agradecer por esse tempinho que você reservou para falar comigo. Imagina. Agradeço demais, isso já está contribuindo em muito para a minha pesquisa. Que bom. E que a sua pesquisa leve mais informação ainda a respeito desse setor, né? Porque hoje em dia tem muita gente que gostaria de ser um dublador, e a gente percebe que tem muito curso que dá a dinâmica, né, de como pode acontecer, mas não dá ferramentas, porque a dublagem, ela tem essa dificuldade. A dublagem, para você aprender e você fazer dublagem, você precisa errar muito. E hoje em dia não dá para errar muito. Por quê? Porque compliance, vários crachás para entrar, e confidencialidade. Então, hoje em dia é muito difícil você pegar uma pessoa de fora que deseja dublar e colocar ela no estúdio para ela assistir só a dublagem. Então, assim, é bom que chegue informação a respeito desse universo, para que as pessoas tenham noção de como é que ele funciona. Sim, esse é um dos intuitos. Obrigada da minha parte, muito obrigada. Eu agradeço, retorno o agradecimento. O último episódio da 4ª temporada do Salada Cultural fica por aqui. Este e os outros episódios, não só dessa leva, mas de todo o podcast, tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação do dono dessa voz que você ouve. Sim, eu mesmo, Márcio Andrade. Quer falar o que achou dessa temporada? Me chama no Instagram, no @MárcioAND. Quer participar do financiamento coletivo desse podcast que é 100% independente? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. Tem diversas faixas de contribuição com valores que cabem no bolso, recompensas dependendo da faixa que escolher, e eu fico extremamente feliz por essa maneira de dizer que gosta do meu trabalho. É difícil colocar em palavras o quanto eu agradeço a todas e todos os profissionais da dublagem que toparam conversar comigo para compor minha pesquisa de mestrado e autorizar que nossas conversas se tornassem episódios deste podcast. O meu muito obrigado às dubladoras e dubladores que fizeram das conversas registros valiosos de conhecimento sobre a profissão deles, que tanto nos encanta e que precisa ser mais valorizada, em todos os âmbitos. Espero que o Salada Cultural e a minha dissertação de mestrado contribuam para que a dublagem seja reconhecida como um patrimônio cultural brasileiro. E é claro, muito obrigado a você que ouviu até aqui. O Salada Cultural volta para uma 5ª temporada em um futuro próximo. Até lá e fiquem bem.